que tudo é vaidade, nada novo. Uma geração vai, a outra vem, tudo é vaidade, tudo é da mesma coisa. As pessoas vão casar, outras vão divorciar, uns vão nascer, uns vão morrer, uns vai dar fruto, outros não. E isso vai se passar de geração em geração, porque tudo é vaidade, não tem nada novo debaixo da terra. Não é isso que a Bíblia diz? Que às vezes a gente está achando que está produzindo algo extremamente novo, né, e radical, é uma evolução de agora. Não, querido, não tem nada novo debaixo da terra, tudo é vaidade. Aí a gente traz para o nosso âmbito, né, e parece, não, pastor, brincadeira, eu descobri algo essa semana que eu não tinha, nem sabia que isso era possível. Né, e a tecnologia e a expansão tecnológica, de fato, né, hoje o carro literalmente sem motorista, querido. Que loucura, né? Pensa só, você pediu um Uber, aí quando diz que não, você olha a placa do carro, está aqui na igreja indo embora agora, querido. Você pede o Uber aí no seu aplicativo de ir embora, joga a placa do carro, e quando pensa que não, o carro para, você olha a placa, na hora que você abre, a porta abre sozinha, na hora que você olha lá dentro não tem motorista, quem entra? Parece loucura, mas talvez quando você estudou lá atrás, quando você era menino, isso há muito tempo atrás, você via falar isso, não, vai chegar um tempo que não vai ter mais motorista, os carros vão ser elétricos. Esse tempo chegou, querido. Esse tempo é de agora. Vamos pedir um iFood, e quando pensa que não, tem um robozinho chegando, entregando. Isso lá, quando a gente estudou, quando a gente era menino lá, a gente via sobre isso e ficava assustado. Não, que loucura, né, que vai ser, não vai precisar de gente para entregar, não vai precisar de gente para fazer isso, aquilo, outro. E é o nosso tempo hoje, é o de agora. Só que ainda é e vai permanecer ainda, e a conexão com o céu e a conexão com a vida espiritual, querido, continua da mesma forma. Não tem robô, não tecnologia que vai avançar, ou você vai fazer você expandir o seu relacionamento, a sua vida pessoal com Deus. Não existe meio artificial, não existe meio tecnológico que vai fazer a gente se aprofundar e se lançar em Deus de verdade. Não fez nenhum aplicativo capaz de interferir o meu relacionamento pessoal com o meu Pai, querido. Não tem nenhuma tecnologia que ainda faça a gente acessar o céu, se não for a nossa sinceridade de oração, o nosso coração voltado todos os dias para se entregar para Deus. Existem meios, né? Hoje a Bíblia falada, né? A Bíblia atualizada, a Bíblia para jovem, a Bíblia para mulher, a Bíblia para o pregador, mas existe ainda um princípio de acessar o céu, que é um coração sincero diante dele, querido. É muito legal tudo que nós temos tecnológico aqui na igreja. A estação mudou, o tempo presente às vezes precisa disso. Eu sei que pessoas que nos assistem de casa, que é tocado sim pela mensagem pregada através da televisão. Eu acredito sim que talvez tenha alguém no hospital que vê uma palavra, que vê um culto, e sim ele é ministrado. E que sim lá no hospital, vendo uma televisão, ele presta um culto para Deus que talvez a gente aqui no corpo presente não está prestando. Eu entendo e respeito isso. Isso sim é o evangelho pregado, é a expansão do evangelho. Mas o acesso pessoal de crescimento e profundidade ainda seja sem tecnologia, sem nada, somente um coração sincero diante de Deus. Precisamos nos desejar, querido, se aprofundar em Deus de verdade. E hoje parece ser loucura, né? Pregado um evangelho profundo, um evangelho simples, parece ser loucura, coisa de outro mundo. Querido, o jovem, eu sou jovem ainda, né? Vamos prestar para o culto, querido. Vamos para o culto. O que era um culto? Sem câmera, sem nada. Os irmãos chegavam, talvez um banquinho de madeira. Jennifer, me perdoa, tá bom? Um banquinho de madeira, os irmãos chegavam. Antes de chegar, chegava mais cedo. Não era regra em igreja nenhuma, sim ou não? Todo mundo chegava, dobrava o joelho.
Iria ali falar com Deus alguma coisa, ou agradecer, ou talvez só ficar deitado mesmo, em sinal de, sei lá, de gratidão a Deus, porque estava na casa de Deus. As pessoas iriam se levantar, alguém iria iniciar o culto, talvez com oração, com a palavra, não sei. Um microfone com cristal, sem cristal, não tinha retorno no ouvido, retorno em lugar nenhum. Era somente as caixas viradas para frente, e microfonia cortando na alta. E às vezes para o pregador ser potente, ele tinha que colocar a mão, porque não tinha potência em tecnologia de som. E os pregadores queriam dar uma ênfase, porque os irmãos estavam dormindo, ele colocava a mão aqui, dava um glória, que os irmãos até tremiam. E assim a mensagem, talvez sem uma grande conhecimento sobre letras, e ali era pregado o evangelho. De uma forma bem simples, bem tranquila, a hora do dízimo e da oferta. Querido, sem constranger ninguém, tem alguém que tem dinheiro aí, vivo? Seja qualquer quantia na sua carteira, na sua mão, na bolsa. Quem tem? Levanta a mão assim. Eu não vou pedir seu dinheiro não, irmão, fica tranquilo, pode levantar a mão. A oferta passou já. Sério mesmo que você tem nota ainda? Levanta a mão assim, só para mim ver. Sei lá, nem 10 pessoas. Aí a hora do dízimo da oferta, você pegava aí o seu dinheiro, trazia aqui. Querido, não estou falando para você trazer só dinheiro, viu? Continua fazendo o seu pix. Eu estou falando da forma de cultuar a Deus, de uma forma simples. Pegava ali as moedinhas, as crianças ficavam loucas. Né, irmão, pai, quero ofertar, me dá uma moedinha. Hoje nem moedinha, nem para ofertar, e nem menino pede, ninguém pede moeda mais, só pede pix, né? Nem os meninos pedem mais moeda. Porque as crianças queriam, e a gente vinha, ofertava aqui na casa do Senhor, trazia. E aquela coisa toda, e voltava para o seu lugar a hora da palavra, todo mundo extremamente focado na palavra, não tinha telão para às vezes tirar a atenção de alguns que tem, né, às vezes fica passando ali, algumas pessoas não estão nem prestando atenção no que eu estou falando, porque ele está mexendo, mas enfim, todo mundo cultuava, querido, e a glória de Deus se manifestava, e a presença de Deus tocava os corações das pessoas. E pessoas eram salvas, pessoas eram ministradas no profundo da sua alma e do seu coração, pela uma mensagem simples, mas era uma mensagem profunda, querido. Sabe, uma mensagem que você ia embora para casa, você não postava nenhum trecho da mensagem, porque aquela mensagem tinha penetrado o seu coração, não precisava postar um texto que você entendeu a mensagem, você somente precisava viver aquilo que Cristo tinha falado com você naquele culto. Sabe, você não ia embora para rever a mensagem, voltar lá no YouTube, deixa eu ver a mensagem, que aquela mensagem foi muito boa. Por quê? Porque aquela mensagem tinha penetrado o seu coração de verdade, e a partir daquele dia mudou a sua vida, mudou a sua história. E os cultos iam se passando assim, querido. Todo culto era novo, você se entregava de uma forma nova para Deus. O que era mais relevante não era como vai ser a foto no final do culto. O que era mais relevante era se Cristo tinha manifestado a existência dele naquele culto. Um evangelho bem simples, querido, bem simples, mas que evangelho profundo, querido. Porque por causa disso, talvez você está aqui hoje. Porque alguém um dia, numa simplicidade, pregou um evangelho para você, que isso aprofundou na sua alma e no seu espírito, querido. Só você está pregando sobre todos os nossos avanços? Não, querido, não é isso. É sobre um evangelho simples, mas um evangelho profundo. Os network, né? É muito bom, cara, é top demais. Eu até queria ir em São Paulo, que vai ter esses dias de mídia, mas enfim. É muito bom, cara. É legal. Mas o meu culto para Deus é minha forma de profundidade nele, querido. Os dias se passaram, querido. Nos últimos dias, né, o superficial tem muito mais valor do que aquilo que é profundo. Nos últimos dias, o social é muito mais interessante do que o pessoal e do que sincero. Nos últimos dias, a mídia é muito mais relevante do que a Bíblia que eu tenho na minha casa. Sabe, às vezes a gente tem sentido encurralado nos últimos dias
sobre uma socialização, eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que me socializar, então eu preciso usar certo tipo de roupa, eu preciso postar certo tipo de coisa, eu preciso frequentar certo tipo de lugares. Deixa eu dizer, querido, você precisa frequentar o lugar secreto, que é o seu quarto, e falar com Deus, porque Ele conhece o som do seu coração. Todos os dias hoje, querido, nosso tempo presente, nós é encurralado todos os dias, essa necessidade de socialização, de estar por dentro das coisas, de ler e de dar uma resposta para tudo. Eu tenho que ter uma resposta. Não, querido, deixa eu dizer para você, você tem que ser a resposta do céu para alguém. Se você for a resposta do céu para alguém, está tudo certo. Deus já está fazendo sobrenatural na sua vida. Precisamos aprofundar no evangelho simples, querido. Queridos, não fiquem com raiva de mim, tá bom? Mas uma coisa certa é que deixar de ser quem nós somos de verdade machuca muito mais, querido. Deixar de ter a sua essência e de viver aquilo que você está vivendo em Deus para socializar ou para agradar alguém, isso te machuca demais, querido. Você consegue se entender que você não tem necessidade de se comprimir para entrar em lugar nenhum que Deus não quer te colocar lá? Você consegue entender e compreender que Deus que te criou, Ele sabe a sua medida e onde você deve se encaixar, porque é Ele que governa a sua vida. Então você não tem que se martirizar para se socializar ou para entrar em algum lugar que Deus não quer que você entre. Você está se martirizando para fazer parte de um lugar que Deus não quer te colocar lá. Isso parece ser difícil, isso machuca às vezes, isso dói, né, pastor? Mas é a vontade de Deus. Deus falou que é a vontade dele ou é a sua vontade, querido? Sai fora do propósito que Deus te chamou, isso dói, querido, isso pesa, isso machuca. A necessidade de resposta, quem diz que temos que ter resposta para tudo, querido? Uma coisa só já basta, querido. Uma coisa já é suficiente. Cristo é o suficiente na nossa vida para qualquer coisa. Sim ou não, querido? Claro que sim. Parou para pensar? Que hoje você vai embora para sua casa, talvez você vai querer assistir a live e alguma coisa da live ficou ruim. Acabou com o seu culto, querido. Queria só dizer para você, o culto ainda que Deus recebe é o culto que Ele consegue cheirar. Por que o nosso louvor tem que subir como aroma suave? Será porque alguém canta ruim e o Senhor fala, não, eu não mereço ouvir isso? Brincadeira, querido. Não é porque Ele não está querendo ouvir, Ele está querendo sentir. Por quê? Porque a essência sai de dentro, não é o que está do lado de fora. É esses perfumes caros que vocês usam aí, querido. Não é? Esse dia eu estava vendo um negócio lá, parecia mais um sapato do que um perfume. Provavelmente os ml é bem baixo, você paga mais pela embalagem do que pela essência. Mas o que realmente importa é o que? A embalagem ou a essência? Aí eu vou, agora a gente vai bagunçar aqui. Para nós, para você consumidor é essência, sim ou não? Mas e para quem está vendendo, o que mais importa? Será que não seria a embalagem que vai vender muito mais por causa dela? Sabe por quê? Porque esse tempo presente a gente compra muito mais com os olhos do que até mesmo com o coração. Sim, querido. A não ser se for um lugar que você já conhecia aquele lanche topzera, às vezes é um trailerzinho. A não ser se for muito bom, você vai lá e vai comprar. Se não, você vai procurar um lugar bom, um lugar confortável, onde vai ter um playground de hoje que a gente tem filho, né? Já pensa no playground porque o menino fica lá e a gente conversa.
Ou leva a tia, leva alguém para entregar o menino. Sim, querido. Né, o ambiente manda mais com os olhos, mas às vezes o melhor lanche ainda continua sendo aquele, lá do trailer da esquina, que você vai sentar às vezes no meio-fio, ou vai sentar num banquinho, ou vai levar embora para casa. Né, o perfume é bom, é legal, né? Tipo uma sandália lá, não sei, fazendo propaganda. Tem várias outras embalagens, né? Tem outros legal. E aí a quantidade por dentro é bem pouquinho, querido. Quem gosta muito de perfume passa apertado lá. Quem às vezes gosta de dar umas 10 espirradas, eu não sei, que eu vejo as mulheres falando que tem que ser 10. Umas é 5, não sei, aí não é comigo, querido. O consumidor, nós, quer essência. Mas os nossos olhos querem embalagem, e nossa vida espiritual também da mesma forma, querido. O nosso espírito quer essência, mas a nossa carne quer embalagem, querido. O nosso espírito quer buscar Deus, o nosso espírito quer jejum e oração, mas a nossa carne quer embalagem, quer artificial, quer coisa que vai ser notório rapidamente, querido. Mas a construção em Deus não é rápida, a construção em Deus é profunda, querido. Nenhuma construção em Deus é rápida, mas é profunda. Porque o que mantém de pé é muito mais o tempo que você passa no oculto do que quando é manifestado do lado de fora. E às vezes é o tempo que mais dói. Sabe por que é o tempo que mais dói? Porque é o tempo que ninguém está vendo, mas quando você está se aprofundando em Deus no secreto. Porque algumas coisas, quando começam a se manifestar do lado de fora, pastor Carlinhos, você encontra uma multidão de gente, ou para criticar, ou para atacar a pedra, mas você encontra, querido. Mas o seu tempo de profundidade é um tempo de relacionamento, talvez que ninguém vê, mas é o tempo que você está se tornando mais forte na sua vida, querido. Você parou para pensar que talvez o tempo que você está vivendo de profundidade em Deus, que talvez não tenha ninguém te vendo, está sendo o tempo que você tem se tornado mais forte, querido. Vamos ler Bíblia, né, querido? Pastora Karine ri, né, pastora? Vamos lá, querida, abra em Colossenses 2:7. Esses meninos é bom mesmo, hein? Quem trouxe Bíblia, querido? Levanta a mão. Ei! Pode ler aqui, viu, querido? Não tem problema, no celular. É só uma pergunta, só para mim. Para ver se eu não estou falando besteira, né? Colossenses 2:7, acharam aí na sua Bíblia? Top, mas essa tradução aqui é top. Deixa que as raízes de vocês se aprofunda nele e extraia dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e torna-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Querido, um texto lindo, tá bom? Um texto lindo mesmo. E como a gente apanha nisso? Lê na sua casa lá o 2. Paulo vai dizer a respeito de algumas coisas, e vai corrigir a respeito de algumas coisas, vai falar a respeito dos fariseus, enfim, para tomar cuidado, com o ensinamento humano, que iria corromper os princípios de Deus. Mas enfim, a gente chega nesse texto, tem vários outros, mas o texto vai começar dizendo para a gente sobre raízes profundas, que nós devemos aprofundar nele. Querido, nós devemos se aprofundar nele de verdade todos os dias. Porque quando a gente vai se aprofundar nele, o texto vai dizer que quanto mais eu me aprofundo em Deus, Ele vai me trazer nutrição.
Ele vai trazer tudo aquilo que é necessário para mim crescer e permanecer crescendo. Ele vai trazer todo o sustento para meu espírito e para minha alma que eu necessito para vencer os dias maus, mas continua se aprofundando em Deus, querido. Por quê? Porque cada vez que eu me aprofundo nele, ele vai me trazer a nutrição necessária. Nada mais é. Por que a gente come? Por que você se alimenta, querido? Não é para ficar vivo? Sim ou não? Você não só come para ficar cheio, você come para ficar vivo. Tem gente que é muito vivo, né? A gente come para ter os nutrientes necessários para o nosso corpo permanecer, para a gente conseguir produzir, querido. Para você conseguir trabalhar, para você conseguir movimentar, para você conseguir pensar. Sim ou não? Só que você parou como ser humano que a gente bagunça tudo. Ainda Deus vai dar a graça e falar assim: eu vou criar aí um negócio para vocês. Vamos criar um nutricionista. Que às vezes ela vai te ensinar a comer menos, vai te comer da forma certa, sim ou não? E o Senhor já falou: eu vou ensinar vocês uma coisa certa, eu vou deixar para vocês duas coisas. Eu vou deixar para vocês o Espírito Santo e vou deixar a Bíblia. Aí por que às vezes a gente continua comendo de forma errada? Porque comer de forma errada é rápido, sim ou não? Demora muito mais você fazer um almoço bem caprichado ou você pedir um iFood? Você já pede, já vai com o seu carro, já pega, nem desce do carro mais, querido. E já vai embora para casa. É muito mais rápido. Comer de forma errada, não gasta tempo, não gasta quase nada, esforço nenhum, a não ser financeiro. Porque é rápido, não gasta tempo. E na casa de Deus é da mesma forma, queridos. Por que tantas pessoas tão fracas na fé, tão sensível? Por quê? Porque às vezes está querendo mais rápido. Estou triste. Alexa, mensagem porque eu estou triste. Muitas mensagens boas, querido. Uma cartela. Alexa, estou precisando de uma frase motivacional. Frase do dia motivacional. Uma poção. Muitas mensagens boas, querido. Mas até quando? Mas até quando, querido? A partir do momento que você vai se levantar e colocar de pé e começar a construir algo profundo em Deus, você mesmo, de você para Deus, Deus está querendo ouvir que algo sai de você, querido. É de você para Deus, querido. É de você para Deus, é do seu coração para Deus, porque Ele jamais vai desprezar um coração contrito e aquebrantado. É de você para Deus, querido. Ei, chegou um tempo de viver nós para Deus. É de você para Deus, é de você para Deus, querido. Ainda da mesma forma, ainda é do jeito simples, querido. Seja ajoelhado ou de pé, ainda é do jeito simples de você para Deus, querido. Não é do microfone para Deus, é do seu coração, é do seu espírito, é da sua alma para Deus, querido. Não é de uma mensagem motivacional, é do coração sincero, entregando tudo para Deus, querido. Ainda é do jeito simples, cara. Ainda é do jeito que alguém nos ensinou lá atrás. Ainda é no modelo que Jesus deixou lá atrás, mais de 2000 anos para nós. Mas é tão real hoje, vai ser real amanhã, querido. Porque aquilo que Cristo criou para mim e para você não tem prazo de validade. A natureza dele vai se renovar sobre nós todos os dias, querido. A tua graça vai se renovar sobre você todos os dias. É automático, querido, não tem data de validade. Mas precisamos entregar algo para Deus, sincero, cara.
Como era simples, querido. Funcionava, sim ou não? Funcionou para você, querido? A mensagem tocou você? É difícil, né, querido? Para mim é difícil. O hino da harpa tocou você, querido? Toca ainda? Fernandinho, não é mesmo? Tocou você? Toca ainda, querido? As de hoje também é boa, viu, querido? Mas é de alguém para Deus, querido. Deixa eu falar para você. Terceirizado, toca nós. Imagine quem fez para Deus. Na essência. Você consegue entender, querido, que é a essência? Mas se hoje, terceirizado, alguém regravou, que a gente canta hoje, toca o nosso coração algumas músicas, querido, sim ou não sim? Mas imagina alguém que estava lá no seu quarto, ou talvez nos seus piores dias, alguns literalmente querendo abandonar Deus, alguns realmente precisando de alguma coisa para Deus, e ali agora o Espírito Santo pega ele, já que ele vai sentar lá no seu quarto, seja lá onde for, vai pegar a sua caneta e o seu papel, e agora ele vai começar a escrever a letra de uma música, querido. E ali agora eu tenho certeza que ele vai começar a chorar. Por quê? Porque está sendo dele para Deus e de Deus para ele, querido. Deixa eu dizer, é a essência, é a verdade, é a sinceridade. Vamos parar de terceirizar aquilo que Deus quer fazer em nós, querido. Terceirizado toca a gente como toca. Agora imagine lá, seja lá o homem ou a mulher, no seu quarto, chorando, talvez vivendo seus piores dias, mas ela está entregando tudo para Deus através de uma caneta e de um papel. Ela está se derramando para Deus, ela está sendo sincera. E quanto Deus tem falado com ela naquele dia, querido, é dela para Deus, é de Deus para ela. Não tem inversão, ainda continua sendo simples, mas ainda continua sendo profundo o Evangelho. Sim, querido. Não tem um Alexia, tem um Espírito Santo. É um sincero louvor, querido. É uma sincera oração, cara. É um sincero culto, querido. É um sincero culto. O que Cristo quer de nós é um sincero culto, de uma forma bem simples, mas de uma forma sincera e verdadeira. É difícil, cara. Até operacional é difícil, pastor Karim. 2 cargos na igreja, obreiro e louvor. Pronto. E agora nós aqui? Só na minha equipe tem 22 pessoas, querido. Tudo santo, bem tranquilo de lidar. O humor tudo igual, tudo vive na santa paz de Deus. Todo mundo pensa do mesmo jeitinho. Vamos fazer uma blusa, vai ser rosa? Vamos, blusa rosa, pastor, bora, blusa rosa, vamos fazer. Não, vai ser preta hoje, pastor, blusa preta, tá tudo certo, é tudo, todo mundo segue o mesmo padrão, todo mundo, tá tudo bem para todo mundo. Obreiro é mais de 20. O que custa mais, querido? O que dói mais, o que pesa mais? De uma forma robusta ou de uma forma simples? Sabe o que custa mais? É ser de uma forma intensa e verdadeira, independente de número, não é sobre número, é da forma que eu faço. Os meninos do louvor, Bim e o Hélio, meu Deus, vamos escolher música. Escolher música. Ah, eu gosto de Fernandinho. Não, eu gosto de Fernandinho não. Eu ainda harpa. Não. O chip, né? Eu gosto do chip. Pessoas, querido, trabalho. Vamos agora, paleta de cor, é o líder que escolhe? É o ministro que escolhe? É o ministro, né? Ixi, coisa boa, hein? Então deu bom então. Paleta de cor de domingo à noite, vai ser rosa, todo mundo vindo de rosa. Não, pastor, mas eu não tenho nenhuma camisa rosa, hein? Como é que faz? Não vem, mas você não tem.
Mas às vezes eu preciso dizer isso para você. Você não tem, você não vem, querido. Tá tudo certo. Sabe qual que é o problema? Às vezes você tem que comprar só porque às vezes é a paleta de cor do louvor. Isso vai te custar caro, porque a boleta vai chegar. Consegue entender que o simples, às vezes, que a gente está deixando de fazer, custa muito menos? Custa muito menos, querido. Pastor, você tem alguma coisa contra a tecnologia? Eu estou falando com vocês, querido. Se eu tivesse tempo, eu ia lá em São Paulo para participar de um negócio lá muito legal. É sobre um evangelho bem simples, querido, que tocou e mudou a nossa vida. Só que sabe o que aconteceu, Jair? Hoje nós nos acostumamos com isso. Se esse telão que está aqui atrás de mim apagar agora, querido, acabou a mensagem para você. Você vai sair daqui indignado porque o telão apagou. Você parou para pensar, se você vir para essa igreja, os ventiladores não estiver funcionando, nem um climatizador, nem um dia de calor, vai acabar com o seu culto, querido. Já parou para pensar, se você entrar aqui um dia na igreja e não tiver salinha das crianças, se seu filho tiver que ficar com você e no seu colo, para você cultuar a Deus, talvez você não vai querer nem voltar mais na igreja, querido. Só que talvez quantas vezes a sua mãe, a sua avó, o seu tio levou você para o culto, que você tinha que dormir naquele banquinho de madeira duro, querido, mas você dormia. Quantas vezes eu ia para o culto com a minha avó e dormia naquele banquinho duro, mas a minha avó adorava o Senhor, querido, e no outro domingo ela estava lá de novo. Ela não ia embora falando comigo, que dozinha de você, que você dormiu no banquinho de madeira, não. Ela ia falando, domingo que vem você vai vir comigo de novo. Porque ela estava prestando culto para Deus, de uma forma simples, mas de uma forma profunda e verdadeira, querido. Não, vó, eu estou de férias, eu não quero ir não. Não, você vai vir, você veio aqui para minha casa, você vai ter que ir para o culto domingo. Você pode ir para a rua, brincar a semana toda, mas domingo é dia de nós ir para o culto. E ela morava lá no interior, lá em Igarapé. Pastor, Igarapé evoluiu, não é interior mais não. E hoje tá bom, tem Uber e tal, e, né, tem carro, tem tudo. Mas meu avô pagava com a aposentadoria dele, pastor Karina, além de comprar infinitamente de remédio, todo domingo ele pagava táxi para ir para o culto com a minha avó. Todo domingo, querido. Você acha que era barato? Não era. Você acha que era todos os dias? Que sobrava? Não. Não sobrava. Sabe por que não sobrava? Porque ele já pegava a aposentadoria dele, ele já contava que aquele dinheiro era o dinheiro do táxi para adorar o Senhor. Isso já entrava no orçamento dele, querido. Minha avó se arrumava, passava aqueles perfuminhos da Avon. Não sei se sua avó já usou, querido. Aquele branquinho assim. Eu sei que a tampa deles tem várias cores, né? Como é que é o nome? Alfazeme. É isso aí, querido. Acredito que deve ser esse aí. Aí são várias cores. Aí tinha sempre lá, era o cheiro da avó, querido. Quando ela tomava o banho, que ela, ali era espirrar mesmo, era banho mesmo, né? E aquele negócio você apertava assim, ó, e era... saía até escorrendo assim, ó. A avó está arrumando para ir para o culto, querido. Nos dias de hoje, eu não sei, talvez tenha alguém aí da área. Quanto que deve ser um perfume daquele? Se vende ainda 10 reais, 12, 15, 20 reais. Vamos colocar 20? Eu acho que não vende mais, né? Vamos colocar hoje, nos dias de hoje, com 20 reais. Não, eu já vi. Não vendia, tá? Eu já vi a revista da Avon, era 7 e pouquinho, querido. Não era isso mesmo, era 7 e pouquinho. Não era nem 10 reais, 7 e pouquinho, querido. Mas era hora de colocar o melhor perfume que ela tinha para ir para o culto. Mas não era o maior perfume que derramava na cabeça dela. Era o melhor perfume que iria sair dela. Era a essência que ia sair dela quando ela entrasse para o culto dela, querido.
vestiu o chinelinho de dedo, o pé vermelho. Esther não sabe muito bem do que é isso, né, Esther? Porque não limpava por nada, querido. Aquela terra de igarapé, que é minério, não tem nada que limpa daquilo. Mas às vezes quando estava muito sujo o chinelinho dela, ela ia lá com a escovinha de roupa, ainda estregava, saía só por cima, querido, porque não sei o que tem naquele corante daquele igarapé lá, que não sai. Pegava sua sainha rodada e ia para o culto, querido. Parece que eu estou falando coisas de outro mundo, né? Parece que isso nem faz parte da nossa realidade, sim ou não, querido? Parece que eu estou pregando aqui coisas, uau, pastor, que loucura. É o evangelho simples que eu aprendi sobre ele, querido. É o evangelho simples que impactou a minha e a sua vida. Meu avô pegava a Bíblia dele, e ria, querido. E o netinho atrás, pensando no lanche da igreja. Falava, vó, vai ter lanche hoje? Menino, você está indo para a igreja por causa do lanche? Tem que ir para a igreja por causa do Senhor. Mas aí, vó é vó, né? Ele falou, não, preocupa não, se lá não tiver, quando eu chegar, a gente faz alguma coisa. E hoje a gente talvez não está vindo com a nossa avó para o culto, mas a gente está vindo, saindo da nossa casa, pensando, o que Deus vai me dar hoje? Estou indo para o culto, Senhor, mas o que você vai me dar lá? Eu estou indo para o culto, talvez tenha alguém enfermo na minha casa, será que hoje você vai me dar a cura? Estou indo para o culto, eu estou desempregado, será que hoje o pregador vai colocar a mão na cabeça e amanhã a empresa vai me ligar? Eu estou indo para o culto mais, o que você vai me dar? O que você vai me dar? Não, porque você não está vindo para o culto para receber alguma coisa, você está vindo para o culto para dar para ele. Sabe o que não falhava, Ana? A minha moedinha de ofertar. Aos dos interior vai entender. Meu avô sempre levava o Iborná, e o Iborná sempre tinha a moedinha da oferta. Pastor, era moedinha? Era moedinha, querido. Mas agora uma geração que quer barganhar tudo com Deus, quer falar sobre moedinha, ou pix, ou valor expressivo. Sendo que a gente devia se preocupar em aprofundar, em prestar um culto sincero para Deus. Não era o iPhone que tinha o banco, era o Ibonazinho que a minha avó tinha costurado a mão e dado para o meu avô. Mas como isso era importante para ele, que ele defendia aquilo com a vida, inclusive ele guardava tudo que ele tinha dentro do Iboná. Então era de muita confiança, de muito zelo. Mas era alguém que tinha costurado a mão, não tinha tecnologia nenhuma. Minha avó tinha feito lá com um paninho lá, para passar o dia dela, não sei, e falou, toma, eu te entrego isso. Mas tinha valor sentimental, tinha tempo gastado e dedicação feita exclusiva para alguém. E o Senhor deixou uma dedicação exclusiva para mim e para você. E a gente continua preferindo ainda os nossos smartphones para ouvir mensagens que vai alimentar o nosso ego naquele dia. Que loucura, querido. Que loucura isso, cara. Sinta-se. Isso é loucura, querido. Sabe esse evangelho que nos constrange, querido? Continua sendo um evangelho simples, cara. Continua sendo um evangelho simples, porque ainda continua dependendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cara. Continua ainda dependendo de um coração sincero para trocar os céus, querido. Continua ainda dependendo de uma oração verdadeira para trazer um milagre. Continua ainda sendo ter uma fé, mesmo que seja pequena, mas ainda continua dependendo de uma fé para o milagre acontecer, querido. Sabe, precisa de uma fé ainda, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ainda assim precisa de uma fé para o milagre acontecer. Ainda assim precisa de um intercessor para alguém ser transformado de verdade.
Continua ainda precisando de alguém, talvez em lágrimas, escreveres alguns louvores para tocar o coração de alguém, Camila. Aquele louvor que Deus te entregou em lágrimas, que você escreveu, isso precisa ser externado para alguém, querido. Na nossa mente hoje, pastor, não vai tocar ninguém, porque eu preciso levar para alguém, para fazer alguns arranjos. Eu preciso levar para alguém ainda para aprovar. Eu preciso levar para alguém ainda, porque ainda eu preciso, não, porque você precisa de levar para os céus, e o céu já te deu, cara. O céu já te entregou. O arranjo necessário você já ganhou do Espírito Santo, querido. Vamos para a igreja hoje, vamos. Quem já deixou de vir para o culto porque talvez a roupa que queria usar não estava suja, querido? Talvez, quem aqui talvez nunca ganhou um convite para ir em algum lugar e você achou que a roupa que você tinha não era adequada para ir para o ambiente. E talvez você inventou uma desculpa, uma mentira, para não participar, porque você achou que talvez o traje você não teria para participar daquele evento. Mas quem disse que o dono da festa está te chamando por causa do traje? Ele está te chamando por causa do seu caráter e do seu coração, querido. E se ele te fez o convite, aceite, querido. Porque com traje ou sem traje você vai entrar, porque quem fez o convite foi ele. Da sua forma simples de ser, quem fez o convite foi ele, querido. Quem liberou sobre a sua vida foi ele, querido. Quem fez a promessa foi ele, e ele é fiel para cumprir, querido. Porque ele te encontrou no dia que você não tinha nada, ele te deu tudo, querido. Porque ele falou no seu coração, no dia que todo mundo não tinha nenhuma palavra de esperança, mas o Espírito Santo liberou uma palavra dentro do seu coração. Porque no dia que todo mundo desacreditou, o próprio Espírito falou: eu acredito, tem uma palavra para ser liberada sobre a sua vida. E como você estava naquele dia, querido? Talvez com a roupa suja, suada do seu serviço. Talvez sujo, bêbado de ter caído ao chão. Ou talvez com a melhor roupa, exteriormente falando, mas por dentro estava todo bagunçado. Mas mesmo assim Deus olhou para você e falou: tem algo contigo. O que te pegou foi uma mensagem longa e extensiva, ou o que te pegou foi uma palavra pequena liberada por Espírito Santo? Não foi uma palavra longa e extensiva, porque uma palavra longa e extensiva você não consegue guardar muita coisa. Você vai guardar talvez apenas uma palavra, que isso vai nortear e mudar toda a sua vida e o seu caráter. Por quê? Porque é de uma forma simples, mas é de uma forma profunda. Meu Deus. Como que faz, hein, querido? Não faz, né, pastor? Você sabe a receita de fazer, querido? Você sabe como é que faz? Você sabe como é que presta um culto para Deus? Você sabe como que honra a Deus? Você sabe, querido. Por que não faz? Por que nós não faz, querido? Todo mundo sabe. Todo mundo aqui sabe, querido. Nós é ensinado.
Qualquer papai ou mamãe, seja católico, evangélico, vai ensinar para o filho a oração do quê? Do Pai Nosso. E toda criança, por mais pura, sem malícia que seja, na hora que você fala, vamos orar agora o Pai Nosso, ela para. Ela sabe que é algo sério. Embora talvez ela não dá muito ouvido, ela continua andando ou mexendo no que é, mas ela sabe que é algo sério, a oração do Pai Nosso, que é hora de você falar com Deus que você não está vendo. Na hora de dormir, ou seja, qualquer hora do dia, qualquer criança faz um teste com o seu filho, querido. Fala, vamos fazer o Pai Nosso, ele sabe que é algo sério. Só que a gente cresce, a gente deixa de orar, não é? A gente aprendeu que o nome de Jesus tem poder. Só que a enfermidade chega, a gente não fala o nome de Jesus. O dia mal chega, a gente não acha que Jesus é a solução. Vamos procurar N situações, profissional da área, isso é de Deus também. Mas lá atrás não funcionava. A receita do bolo lá da vozinha, querido, não era medido pelas essas medidas hoje, a anotação, gramatura exata, né, a balancinha lá, para você colocar tudo certinho. A medida da minha avó lá, era feita de duas formas. No olho, ou naquele copinho, no copo. Como é que você sabe? Não, é só colocar 3 copos. E o leite, vó? Não, você pega 2 copos e coloca. E não, é com copo. Mas tudo é o copo, aí. E eram os melhores bolo, querido. Um bolinho de vó, hein? Um cafezinho da manhã. Só na da manhã, não pode ser café da tarde agora, porque 2 cafés no dia é pesado, né, querido? Mas eram os melhores bolos, querido. Todo mundo ia para casa da avó, pensando no bolo da avó. E ela pegava, não tinha batedeira, era na mão mesmo, na colher de pau. E ó, pastor, vó, como é que estava bom? Não, quando tiver bom, vai apitar, vai falar que está bom. A batedeira vai parar, porque é elétrica. Não, como é que vai estar bom? Quando começar a sair, borbulhar. Começou a borbulhar é porque bateu muito e já está bom. Mas demorava tempo, esforço. Uma bacia talvez da mãe, ou que tinha comprado no R$1,99, uma colher de pau, um fogão cheio de gordura lá dentro, que às vezes se esquecesse lá do fundo, dava um fumação danado. Ô vó, tá saindo fumaça. Ô meu filho, esqueci, tem uma gordura lá dentro que derramou. Seu vô foi pegar o quê e derramou a gordura lá dentro. Aí abria, aquela fumaceira toda. Aí tirava lá e começava a sair, depois parava. Vó, e como é que a gente vai saber que está bom? Não era nem palitinho, pastor Carlinhos. Era o garfo mesmo, a faca. Cuidado, meu filho, que eu vou conferir se está bom. Pegava a faca, o garfo, o que for, colocava, tem que sair seco, não é? Não apitava falando que estava bom. Não dava para ir fazer a feira com bolo no forno. Então tinha que ficar de vigilância e prontidão. É tempo, é trabalhoso, é responsabilidade. Meninada, o bolo está pronto. Todo mundo com o pé sujo, do jeito que estava, com a mão suja, com o pé sujo, com tudo sujo. Vai servir o bolo agora. Não pode comer quente porque dá dor de barriga. Ah, vó, ainda tem que esperar, vó. Tem que esperar, porque não pode comer quente, senão você vai dar dor de barriga, menino. Aí ia brincar? Que ia brincar que nada. Ia vigiar o bolo. E agora, vó, pode comer? E agora, pode comer? Pode comer, Jennifer? Pode comer, vó? Por fim, estava só morno, não tinha nem esfriado ainda, mas dava, porque era vó. Resumindo,
a avó nem comia do bolo. Mas isso marcou a nossa vida. Isso marcou o nosso caráter. E como isso é profundo, sim ou não, querido? No outro dia, se tivesse os ingredientes, se a galinha talvez tivesse botado de novo, teria bolo de novo. Mas que trabalhão, pastor. Mas era satisfatório. Era sincero. Era verdadeiro. Porque a avó não ia deixar de ficar vigiando o bolo. E sempre no final ele ia falar: não, esse não ficou bom igual o outro. Aí o de amanhã era a mesma coisa. Não, esse não ficou bom igual o outro. Sabe por quê? Porque a avó, todos os dias, se sentia uma alta necessidade de fazer melhor por aqueles que ele amava. Então ela sempre se cobrava a fazer melhor, melhor e melhor. Não tinha calda de chocolate, querido. Não tinha muito menos fogão elétrico. Qual que era a decoração? Farinha jogada por cima. Eles queriam incrementar. Qual que era o incremento, pastor? Açúcar. Peneirinha. Era a incrementação. E como era bom esses bolos, né, querido? Como era bom esses bolos. Sabe daquela forma simples também que a gente adorava a Deus? Como era bom, querido. Para mim caminhar para o final, sabe o que ainda era mais lindo, pastora Karine? Que esse bolo se multiplicava, sim ou não, querido? Porque todos os primos que chegavam comiam do bolo, querido. Mas sabe o que era mais lindo disso tudo? Que a porção do sacerdote, a minha avó sempre tirava primeiro. Todos os netos comiam. E quando eu lembrava, eu falava: vó, e o pedaço do bolo? Ah, meu filho, o pedaço do seu bolo eu já tirei. A parte do sacerdote era tirada primeiro, querido. Vó, o frango está pouco, e o meu vô que não chegou ainda? Do seu vô eu já tirei, querido. Seu vô está atrasado hoje, ele não chegou no horário. E aí, vó? A parte dele eu já tirei. Estou pregando coisas para essas terrestres, né, querido? É simples, querido. A gente sabe do que tem que ser feito. A receita do bolo, do crescimento, continua sendo profundidade intensa, mais simples, querido. É esforço, é tempo, mas é crescimento. Talvez hoje não tenha avó para fazer bolo mais. Sabe o que é mais triste? É às vezes quando a gente cresce, a gente vai lá, compra outras coisas mais incrementadas, com calda de chocolate, compra com a Nutella em cima,
com morango direto sem agrotóxico, a calda de ganache, de ameixa, sei lá da onde. Parece que o bolo da avó já não é tão mais gostoso. Porque agora eu não como mais com o paladar, nem com o sentimento, porque é a avó que está fazendo. Porque agora eu começo a olhar, comer com os olhos. E o bolo da avó não fica bonito numa foto. Não vai dar para postar, avó. Vamos ali comprar alguma coisa para jogar em cima. A avó não vai deixar você fazer isso. Porque esse bolo não é o seu bolo. É o bolo da avó. Com o tempo gasto por ela. Com o sentimento de vó. Para me encerrar, querido. Como o artificial é mais fácil, querido. Mas é mais caro. Alimentar-os do bolo da avó seria só janta, querido. Porque o bolo da avó era gostoso e nos enchia. Enchia o nosso estômago e enchia o nosso sorriso. Porque ninguém ficava triste comendo o bolo da avó. Engole o seu choro, senão você não vai comer o bolo não. Na hora. Já parei, vó. E hoje, a gente está deixando de comer o bolo da parte de Deus porque estamos fazendo birrinha com Ele. Porque o louvor não foi do jeito que eu gosto. Porque a paleta de cor do louvor hoje não foi legal. Porque os instrumentistas errou a letra da música. Porque o telão não colocou aquela imagem que eu gosto. Por quê? Estão me incrementando, deixando de desfrutar do simples de Deus. Que é somente uma coisa que Ele quer dentro do culto. Que a gente preste um culto verdadeiro para Ele. Que a gente sirva de uma forma verdadeira. Para mim encerrar e a gente orar. E a forminha da avó de fazer o bolo, querido? Velhinha, às vezes amassada, com o fogo todo amassado. Porque talvez em um dia ela vacilou e deixou queimar o bolo, aconteceu alguma coisa. Ou porque o netinho pegou e bateu. Mas era uma forminha extremamente brilhante. Porque às vezes a avó deixava rapar o fundo do bolo, né, que agarrava um pouquinho. E a briga era, quem vai rapar a panela do bolo? Todo o processo do bolo era festa. É ou não é? Aquela colher de pau grandona, pegava o menino na pá, passava mais na testa do que na boca. E todo mundo compartilhava a mesma colher. E vou te dar só um pouquinho. Passava lá na boca de um, passava na boca de outro. Boqueiro, esses trem, que isso, você tá doido? Que é outro nível. Tem isso não, querido. O jeito que estava na rua, com a boca, às vezes a meleca descendo, passava um pouquinho na boca de um, na boca de outro. O processo todo era festa, querido, era alegria, cara. Do bolo da avó. Como temos história do bolo da avó, querido. Como isso mudou a nossa vida, querido. Como isso mudou a nossa vida. O bolo da avó. Simples, mas profundo. Intenso e verdadeiro. Hoje talvez já não tem mais bolo da avó. E como isso faz falta.
Temos os bolos da Thaís agora. Depois você... Muito bom, querido. Mas ainda acredito que a receita seja a receita de manhinha. A receita de manhinha foi a receita de voinha. O bolo da avó, querido. É o que precisamos no Evangelho. Um Evangelho simples, mas um Evangelho profundo. Pastor, o que é o Evangelho profundo, para me encerrar? É o Evangelho que está passando de geração para geração. O Evangelho que te mudou vai mudar o seu filho. O Evangelho que mudou o seu filho vai mudar o seu neto. Esse é o Evangelho profundo. A gente aprendeu de uma forma simples, mas mudou a nossa vida, querido. Qual é o Evangelho que a gente tem compartilhado com as pessoas? Coloque sobre os seus pés, querido. Sim, Deus. Querido, como era bom o bolo da avó. Como esse bolo crescia, sim ou não, querido? Como é que crescia? É fermento, né? E a medida do fermento? Tampinha. Só você jogar uma tampinha, que filho. Você joga a tampinha lá na sua casa, dá certo, querido? Talvez você jogue o pote todo e não cresce esse bolo por nada. Por quê? Porque o bolo é da avó, querido. Mas a avó fazia e dava certo. Por que o da avó dava certo, querido? Talvez porque era da forma mais simples, mas era da forma mais pura de se fazer um bolo. Não era para alimentar um sorriso somente. Era para a avó se fazer importante, porque todo final de semana o neto queria ir para a casa da avó. Não tinha piscina, não tinha videogame, nem celular e nem Pix. O que tem na casa da avó? Só o bolo da avó. E quem não queria ir para a casa da avó, querido? Se deixasse, a férias começou hoje, da escola mesmo já queria ir 30 dias na casa da avó. Às vezes a avó era brava, xingava, batia. Ou a avó era boazinha e o vô era mais bravo. Mas era a casa dos avós, querido. O que vai ter lá? Vai levar a gente para Caldas Novas? O que é isso, querido? Talvez vai ter só a tampa da avó para bater e brincar. Não vai ter mais nada na casa da avó. Mas a casa da avó nos dá prazer de ir. Talvez simples, querido. Bem simples. Cama, vai dormir todo mundo junto, deitado no chão, no colchão. Mas é a casa da avó. Não vai ter uma televisão de 60 polegadas, mas vamos sentar todo mundo junto para assistir na casa da avó. Na casa da avó, a avó não sabe nem o que é a Alexa. Mas na casa da avó, ela vai começar a cantar um corinho da harpa. E o Espírito Santo vai tomar aquele ambiente, querido. Na casa da avó, você brincou o dia todo e deu uma dor de cabeça. Aí eu falo assim, vem cá, meu filho, vamos orar. Então vem cá, meu filho, eu vou te dar uma água aqui. Toma essa água, toma esse boldo aqui que vai melhorar. Mas vó, eu tô com dor de barriga não, é dor de cabeça não, toma um boldo que você vai melhorar. E melhorava, porque na casa da avó tem fé. Na casa da avó, cortou o dedo, chutou o chão. Vem cá, filho, vamos jogar pó de café. Pó de café agora não, querido, tá caro.
Vamos lavar com sabão. Vó, que sabão arde. Não vai arder não. Quanto mais arde é porque sara. Metiolate. Vamos colocar... Mas vó, isso é o diabo, vó. Queima demais. Não, meu filho. Pode passar que tá ardendo, vó, lava. Não, tem que arder porque tá matando tudo. Vai melhorar amanhã e vai tá bom. E a avó passava o metiolate e ardia, doía. Mas no outro dia você chutava a bola de novo. Porque na casa da avó, a avó sabia o que estava fazendo. E se arder ou não, na casa da avó, não reclamo, querido, porque é a casa da avó. Na casa da avó, hoje não tem carne hoje. Vamos comer ovo, vamos lá no galinheiro e vamos pegar. Não vai reclamar e não vai fazer pirraça, porque na casa da avó tem ovo, querido. Fez na casa da avó, deu ruim, as galinhas não botaram hoje, meu filho. Vamos lá no quintal, vamos pegar alguma coisa lá. Pega uma couve, pega alguma coisa na casa da avó. Mas come todo mundo, fome não fica na casa da avó. E ninguém reclama, querido. Porque não teve carne. Refrigerante na casa da avó. Só no domingo. Limonada na casa da avó. Bem pouquinho, porque tem que dar para todo mundo. Aí na casa da avó, como é que é? Vamos lá comprar limão? Não, vai lá no pé, se espinha todo e traz o limão. O limão, aquilo é aperte, querido, para amargar. Bota açúcar e bebe, querido. Na casa da avó, ninguém fala que não tem Coca-Cola, bebe o suco, querido. Multiplica o suco, porque é uma jarra e tem 300 netos. Mas todo mundo bebe o suco na casa da avó, porque ninguém tem problema em compartilhar dentro da casa da avó. Casa da avó, hora de dormir. Não, vó, tá cedo. Vai dormir, meu filho. Tem que acordar cedo amanhã. Casa da avó não tem um edredom. Tem aquela cobertinha, às vezes cheirando a naftalina, querido. Bicicleta. Vó, como é que faz? Pega a bicicleta do seu avô e vai lá no mercado. Mas, vó, cadê dinheiro? Não precisa de dinheiro não, meu filho. Fala que você é neto de fulano de tal que ele mandou pegar. E na casa da avó você compra somente com a palavra. Por quê? Porque o avô tem caráter. Então pode comprar sem dinheiro. Tá rindo de mim. Liga não, meu filho, esse menino é bobo assim mesmo. Pode parar de rir. Aí parava, por quê? Porque na casa da avó tinha autoridade, todo mundo respeitava. Vou chamar seu avô. Meu Deus. Quando o seu avô chegar, eu vou contar pra ele o que você tá fazendo. Ah, meu filho. E às vezes um vô, querido, era um doce. Mas era sacerdote, então todo mundo temia o sacerdote. O vô nunca deu um tapa. Mas quando a avó falava que ia chamar o vô, todo mundo tremia. Porque eu entendia que era autoridade, eu entendia que era o sacerdote. O vô era o que mais mimava, mas era respeitado porque era o vô. Como vivemos isso tudo na casa da avó. E eu encerro de verdade, querido. Nós não estamos na casa da avó, mas nós estamos na casa do pai. E como às vezes é difícil fazer o simples dentro da casa do pai, querido. Porque aqui eu reclamo de tudo. Porque aqui o climatizador não tá bom. Na casa da avó só tinha um ventilador. Barulhento, querido. Mas a avó ficava no calor, mas dava pros netos. Chinelo rebentou. Vou chamar seu avô para colocar um prego. Hoje eu não tenho uma roupa para ir pro culto. Já tem 100 espalhados na cama.
Eu não tenho uma roupa para ir para o culto. Ou às vezes vem para o culto e acha que a roupa não ficou legal. Nem cultua a Deus porque a roupa não está legal. E o chinelo andava com prego. E aquele prego era resistente, né, querido? E durava. E os pais glorificavam o Senhor. É ou não é? Era prazeroso a casa da avó, sim ou não, querido? Ou para quem tem ainda, é prazeroso. Tudo muito simples, mas tudo intenso, profundo e verdadeiro. Qual é o evangelho, querido? Precisamos de quê nos últimos dias? Do evangelho simples, mais profundo, ou do evangelho extremamente tecnológico, mas sem profundidade e sem verdades? Por quê? Porque amanhã vamos precisar de outro, depois da manhã de outro e de outro. Mas o evangelho que a gente aprende e aprofunda nele, ele vai se renovar a cada manhã, mas vai ser o mesmo. A palavra vai ser a mesma. Talvez o louvor vai ser o mesmo, mas a entrega de hoje vai ser diferente. Na casa da avó, a receita do bolo de amanhã foi a mesma de hoje, Camilo. Mas talvez hoje você fez pirraça e a avó falou: você vai ficar assim com o meu pedaço de bolo. Aí amanhã você já ia se comportar, ficar quietinho. Vovó, hoje eu fiquei quietinho, viu? Fulano de tal que fez bagunça. Por quê? Porque você lembrou do ensinamento de ontem. Se você fez bagunça, comeu por último um pedaço de bolo. Mas hoje não, você está se posicionando. Por quê? Porque você entende que a avó vai te dar um pedaço de bolo na hora que sair. Ou porque você entende que a colher que bateu o bolo vai ser sua hoje. Porque ontem foi do irmão, é ou não é? Vó, ontem foi dele, você lembra, vó? Ontem foi dele, hoje tem que ser minha colher. A colher tem que ficar comigo. Mas todo mundo celebrava. Todo mundo se alegrava na casa da avó. E parece que na casa do pai hoje está tudo tão ruim, né, querido? Parece que a igreja está tudo tão ruim. Parece que nada se encaixa. Parece que nada dá certo. Tudo que faz não faz sentido nenhum. Com tudo que temos. Mas não é sobre estrutura. É aqui, querido. É aqui, é dentro do seu coração. Vamos orar, querido? Pode fechar os seus olhos. Fale com Deus aí, querido. Faça a sua oração para Ele do jeito que você quiser. Talvez hoje você não tenha vó, mas você tem um pai, querido. Talvez você não tenha vó, mas hoje você está na casa do seu pai, querido. E que não vai faltar nada, querido. Não vai faltar os nutrientes para você ficar de pé. Deixa eu falar, o pai está cuidando de você, querido. A intensidade de fazer o bolo, a sinceridade de te entregar continua sendo a mesma. O evangelho continua sendo simples, querido. Ei, a sua forma de cultuar é a mesma. De se render a Deus, a receita é a mesma, querido. De ter milagre, a receita é a mesma. De servir a casa do Senhor, a receita é a mesma. A receita não mudou, querido. A receita não mudou, querido. Ah, Espírito Santo, nós te damos graça essa manhã, Deus. Nos ensina a viver o evangelho simples, mas profundo, Deus. Nos eleva ao nosso nível, Deus. Eleva ao nosso nível de valorizar a casa do Pai. Porque temos todos os nutrientes, a nossa fé aumentada na casa do Pai. Ah, Espírito Santo, som do nosso coração, Deus. Que possamos ser homens mais gratos ao Senhor. Que possamos ser mais zelosos. Que possamos guardar com força e com fé aquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. Que possamos valorizar também o evangelho simples, Deus. Que possamos valorizar o evangelho simples, mas o evangelho profundo. O evangelho que move a nossa alma e nosso espírito. Deus, eu peço ao Senhor, continue nos dando graça, Deus. Que nós não possamos esquecer que temos tudo na casa da avó. Sim, Deus, sim. Nos ensina a voltar, Deus. Oh,
sim, Jesus. Nos ensina a voltar à essência, Deus, ao zelo, à responsabilidade, o amor e a alegria que a profundidade nos traz, Senhor. Sim, Deus, me ensina a ser um pastor melhor, Deus, um homem melhor, um filho melhor, Deus, um esposo melhor. Me ensina a voltar à essência de vir para o culto para te adorar, para se aprofundar, para se lançar no Senhor de verdade, Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, nos ensina, Deus, nos ensina, Deus, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que passamos, mas que venhamos ser profundo, autênticos e verdadeiros no Senhor. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Não se esqueça disso, querido. O evangelho simples, mas o evangelho profundo. Amém, querido.